e não tinha como chegar nessa Semana do Adolescente e não abordar esse ponto, a segurança na internet. É um ponto que vem preocupando muitos pais. E a gente convidou o Rodrigo Jorge, que é especialista em segurança na internet, para trazer uma luz que tantos pais esperam, né, Rodrigo? Tudo bom? Tudo bem, como é que vai, Juliana? Pois é, eu acho que às vezes é um pouco difícil proteger do desconhecido, né? Como a gente vinha falando um pouquinho no offline aqui, e então é um desafio para os pais, e muitas vezes preocupante, tanto os riscos os quais os filhos estão expostos, como também a utilização excessiva, da internet por parte deles. Rodrigo, se você pudesse começar dando conselhos para os pais, qual o primeiro ponto que eles devem buscar, né, para começar a tentar proteger o filho desse mundo desconhecido? Muitas vezes eu penso, antes ligavam para mim quando eu era jovem, né? Aí, Juliana tá aí, tá no quarto. Meu pai ia lá, me chamava e sabia quem que eu estava falando. Agora os nossos filhos estão no quarto, mas a gente não tem a mínima noção de onde eles estão, com quem eles estão falando, o que é que eles estão fazendo. Como é que entra essa proteção dos pais nesse momento? Pois primeiramente, como você disse, esse mundo desconhecido, vou pegar essa sua expressão, o primeiro conselho é que os pais passem a conhecer um pouco mais esse mundo, porque como eles foram criados, né, fora desse mundo, não existia esse mundo quando os pais eram jovens e adolescentes, como é o nosso caso aqui, né? Como é que eu vou proteger alguém de um mundo que eu não conheço? Então eu não sei quais são os riscos, os perigos, os malefícios daquele mundo, e aí eu preciso me inserir como pai naquele mundo para poder ali, com uma visão mais adulta, mais madura, talvez até com mais malícia, uma visão de risco maior que os pais possuem, que às vezes os adolescentes, as crianças não têm tanto né, essa malícia na hora de enxergar um acontecimento, um fato, aquele ambiente, e aí eles acabam não vendo risco naquilo. Então, quando ele entra, o pai entra com o olhar de encontrar perigo, de encontrar pontos de insegurança, pontos de risco para o filho, aí sim ele vai começar a conhecer. Tem muita informação na internet, né, a partir de artigos, a partir de publicações especializadas que trazem, inclusive, às vezes dicas, casos reais de problemas que aconteceram, lições aprendidas, e aí os pais eles passam então a conhecer melhor esse mundo para poder ali orientar melhor o seu filho. Esse eu acho que é o primeiro conselho que eu daria, né? É conhecer o mundo que o filho está vivendo e tentar fazer parte dele. Entrar na rede social, entender como é que é um jogo. Muitas vezes é legal o pai conversar muito com o filho a respeito para entender, né? Filho, é isso mesmo, me mostre como é que isso funciona, me mostre por que você está fazendo isso, e assim sucessivamente. Quais são os principais riscos? Em que pontos os pais precisam ficar atentos? Perfeito, Juliana. Existem duas das principais ameaças, né? O primeiro que é o conteúdo inadequado para aquela idade. Conteúdos muitas vezes pornográficos, conteúdos de ódio, conteúdos que uma criança, por exemplo, de 11, 10, 13 anos, de repente não deveria ter acesso àquele conteúdo e que ela vai ter acesso por estar diante de uma navegação não controlada, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é realmente as conversas e influências que podem acontecer, que podem levar a desde um aliciamento sexual por um pedófilo ou por outras pessoas desconhecidas com intenções inescrupulosas, né, intenções indevidas. Por quê? É importante relembrar. Nem tudo que a gente vê na internet é o que a gente imagina que seja, né? Eu sempre falo, quem está do outro lado da internet nem sempre é quem a pessoa diz que é, nem sempre está onde ela está, nem sempre tem a idade que ela diz ter e nem sempre faz o que ela diz fazer, porque é muito fácil criar uma identidade falsa na internet
né? E a partir dessa identidade, olha, se eu quero atrair meninos, eu de repente coloco uma identidade de menina, mesmo que eu seja um homem pedófilo. Se eu quero atrair meninas eu, e sou uma outra mulher pedófila, eu posso criar uma identidade falsa. E com isso, esses malfeitores, criminosos digitais ali, eles se conectam nas redes sociais e vão procurar crianças, adolescentes, se mostrando ter muitas vezes o mesmo gosto que o adolescente, gostar da mesma música, do mesmo jogo, e a partir daí cria-se uma relação de confiança, de amizade, e aí entra o processo de aliciamento, seja para fins sexuais, seja para fins de outros tipos de causa ligados à droga. A gente já viu até casos de adolescentes que foram recrutados pelo Estado Islâmico, né? Assim, a partir de conversas na internet, adolescente deixou sua casa e foi, de repente, servir ao Estado Islâmico de forma inadvertida, indevida. Então, essas conversas, através da internet, elas são preocupantes, né? E eu acho que essas seriam as duas principais ameaças com as quais os pais devem se preocupar mais. E uma terceira, não menos importante, e que inclusive explodiu muito na pandemia, é o uso excessivo, né, dos eletrônicos, que eu acho que, aí eu infelizmente tenho que dizer isso, Juliana, mas eu acho que as próprias escolas têm que fazer uma meia-culpa nisso, porque eu cansei de ir em locais fazer palestras e a gente conversava com psicólogos que diziam que os filhos não poderiam ter uma exposição maior que 2 horas, 3 por dia na internet. E de repente eu vi escola dando 8 horas de aula, dando 8 horas aula, 7 horas aulas, essas escolas integrais, onde as crianças ficavam em casa, adolescentes, diante do computador por 8 horas. Eu falava, ué, antigamente não podia, agora pode, o que é mais importante, né? E aí é o uso excessivo, são as horas excessivas de acesso. Eu até hoje, inclusive na minha própria casa, tenho problemas com isso, com meu filho, que não tinha esse hábito e que depois da pandemia, onde ele foi obrigado, por questões de estudo, questões escolares, né, a passar horas diante da tela. E aí depois para você reverter isso não é fácil. Eu imagino que tem muitos pais vivendo esse drama, vivendo essa preocupação dentro de casa, ou às vezes nem ainda preocupados, mas vivendo uma situação como essa. A gente vê muito na questão dos jogos, né? Eles estão ali jogando. Durante a pandemia aconteceu aqui em casa que meu filho estava jogando aquele Free Fire com os amigos, com os primos, daqui a pouco estava no meio de um grupo de WhatsApp que a gente não sabia nem quem era que estava naquele grupo. Os jogos também são perigosos nesse sentido? Os jogos são perigosos nesse sentido porque, como eu mencionei anteriormente, existem muitos espertinhos que entram nesses jogos, se infiltram como amigos, como jogadores, e a partir daí eles podem criar grupos no WhatsApp. Hoje em dia existe uma ferramenta bem menos monitorada e desconhecida dos pais que se chama Discord. Então as crianças acabam se conectando no Discord, e o Discord é um mundo infinito de criação de servidores, de canais, de grupos de conversa, e com isso acaba realmente podendo colocar os adolescentes aí, as crianças, em situações como essa que você acabou de contar. Então, o perigo maior dos jogos é realmente esse aliciamento, esse contato com outras pessoas. Existem casos até que a própria polícia divulgou de prisão de pedófilos, e que esses pedófilos faziam o aliciamento das suas vítimas, né? Através de jogos eletrônicos como o Roblox, era o que eles mais utilizavam, que é um jogo bastante utilizado por crianças e adolescentes e que possui o chat, e que aí desse chat do Roblox eles sempre vão chamar para outros chats externos e que geralmente acaba terminando não no WhatsApp, mas no Discord. E como proteger? Tem como monitorar? Tem como bloquear? O que é que os pais podem fazer? É uma boa pergunta e realmente tem como proteger, tem como monitorar, né? Existem ferramentas específicas de controle parental, onde os pais eles podem
fazer essa instalação nos dispositivos dos filhos, seja o Windows, no Microsoft ele existe o controle parental do Windows, existe uma ferramenta da Kaspersky e de outros fabricantes que também tem o Parental Control, que vai para celular e para computador. E existem também ferramentas específicas de monitoramento quando o pai realmente desconfiar mesmo ali, quando não tem a conversa aberta, né? Quando se o pai entra, o filho fecha o computador, o filho fecha a tela, o filho coloca uma senha para o pai não acessar de forma alguma, aí é preocupante. Então, existem ferramentas que o pai pode acabar instalando ali no equipamento, sem, sem que o filho saiba, né? E aí ele pode realmente estar olhando através de um aplicativo externo, de um website externo, todo o conteúdo de conversas, de navegação, de imagens, para fazer um monitoramento, eu digo às vezes assim, proativo. Por que proativo? Porque às vezes você pode evitar uma situação que pode acontecer no futuro e, e que o pai ali vai descobrir o que o filho está aprontando ou está fazendo diante desse monitoramento, né? Então essas são algumas das ferramentas existentes e dos modos. Esses controles parental também, além de você conseguir inibir acesso a jogos de conteúdos inadequados, pornográficos, de conteúdo ofensivo, de conteúdo agressivo, de conteúdo, sei lá, ligados tem uma série de categorias que o pai pode escolher o que ele quer proteger. Ele também pode colocar limites de tempo, onde os adolescentes ali, as crianças, eles podem acessar apenas por tantas horas por dia, pode obrigar certos intervalos, a cada 2 horas, a cada 1 hora é obrigado a fazer um intervalo para ir tomar água, para ir sair da frente do computador. Existe muito isso. Agora, eu até queria chamar a atenção para um ponto. Existem alguns jogos, Juliana, eu acabei de falar desse ponto que dá o intervalo, né? A indústria de jogo, ela é muito cruel com os adolescentes, com as crianças, porque eles querem fidelizar cada vez mais, eles querem prender os jovens cada vez mais dentro dos jogos, né? Dentro da tela. E alguns deles, quando o adolescente ele sai do jogo, de repente, vamos supor, o pai bloqueou, caiu a internet, ele toma um ban, ele fica banido por tantos minutos, por tantas horas aquele jogo, e aí a criança entra em parafuso, porque olha, eu não vou poder jogar se eu sair, aí eu não vou comer agora, eu não posso sair agora, os pais já devem ter feito por isso. Então, às vezes, esse controle de tempo gera também um problema para o pai, que vai se ver diante de uma situação que o filho vai se revoltar com o bloqueio. Então, eu digo que uma boa conversa sempre vai ser melhor do que qualquer ferramenta, uma relação aberta ali entre o pai e o filho, entendendo o que está acontecendo, né? Porém, os riscos existem, as ferramentas estão aí para proteger e mitigar esse tipo de risco, esse tipo de problema, e é necessário, de fato, que os pais eles estejam alertas, atentos, e consumam o máximo esse tipo de conteúdo. Existe um filme no Netflix chamado Dilema das Redes. É bem interessante que os pais assistam e entendam um pouquinho dessa indústria cruel que eu falei, né, da indústria do eletrônico, do entretenimento, das redes sociais e dos games, que querem viciar os nossos filhos cada vez mais e prendê-los cada vez mais a esses conteúdos e, enfim, essas plataformas aí digitais. E isso não tem nada a ver com invasão de privacidade, né? Porque adolescente gosta muito de dizer isso, eu preciso da minha privacidade. É segurança mesmo. E o pai que ama, a mãe que ama e que cuida, tem que cuidar e tem que proteger. Eu acho que se o pai ele for pouco crítico e ele for muito parceiro sempre do filho, o filho não vai ter tanta coisa para esconder. Aí esse é um papo muito para os psicólogos, né? Uma área que eu acabo por conversar muito com eles, por viver uma situação dessa também, por ser um pai de um adolescente. Qualquer proteção não vai nunca substituir uma boa conversa, uma boa relação. Porém, existe uma questão legal do monitoramento, né? O pai ele é responsável pelo filho por qualquer coisa que aconteça ao filho ou que o filho cometa contra outra, enquanto ele for menor de idade. E algo que acontecer com o filho, o pai pode ser processado por omissão, né? Chama culpa in vigilando. É o que é previsto lá no Instituto não, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA.
Então, o pai ele tem o direito e o dever legal de monitorar as crianças e os adolescentes, porque ele é responsável legal. Aconteceu casos já de pai, de um filho que foi aliciado, ou que aconteceu algo, e que depois o pai foi culpado legalmente. Não é quebra de privacidade, é cuidado do pai com o filho, e o filho ele precisa entender que o pai está ali para protegê-lo. Porque não acontece, não é verdade, que se um filho entrar em apuros, a primeira coisa que ele vai fazer é chamar o pai ou a mãe para ajudá-lo, né? Então, fala assim, a diferença, meu filho, é porque a gente está no meio digital, mas é o mesmo tipo de ajuda, é o mesmo tipo de consolo, é só com o objetivo de lhe proteger. Mas isso é um tabu e um dilema muito grande dentro das famílias com quem eu já conversei, com quem eu já vi, que os filhos eles vão sempre alegar exatamente vão utilizar sempre esse argumento, Juliana, que você contou, que é o argumento de querer ter a própria privacidade. Ótimo. Eu digo que a relação com os amigos que são reais no virtual, tudo bem, né? O problema são as pessoas que eles não conhecem. E tá cheio desse tipo de pessoa, né? Cada vez mais vamos chamar os delinquentes digitais, que são aqueles que usam as plataformas, né, virtuais para cometer os seus crimes, os seus abusos, eles estão cada vez em maior número na internet. A pandemia trouxe para eles uma série de novas possibilidades que eles não viam de repente, porque todo mundo se viu conectado de uma vez e horas, né? E se viu com isso um campo cada vez mais fértil para o cybercrime. E o cybercrime vai desde um roubo de banco, um golpe de WhatsApp, como nós temos visto corriqueiro na nossa vida, esse golpe de roubo de WhatsApp, identidade falsa, dinheiro pedido, compras falsas, e aí ele foi expandindo e evoluindo, e também os criminosos ligados a todos esses tipos de malefícios, vamos dizer, que são para crianças e adolescentes, onde crianças e adolescentes são alvo, né, desses criminosos, eles também vão aproveitar esse momento que as crianças estão mais tempo na internet, mais expostas, é mais chance para eles conseguirem ser bem-sucedidos nas suas investidas. Rodrigo, só para a gente finalizar, tem algum site, tem algum lugar que os pais possam acessar e ter informações que ajudem, os programas que eles podem recorrer? Olha, Juliana, hoje já existiram alguns conteúdos legais no passado e hoje não está tão difundido isso. Cada fabricante, a Microsoft tem o seu portal, a Kaspersky tem o seu portal, então existem portais interessantes. Para mim, o Google ele é uma boa ferramenta de utilização, então os pais eles podem ir no Google e buscar ameaças de internet, como proteger o meu filho, o meu filho está conversando, qual ferramenta eu utilizo para monitorar o meu filho sei lá, no Facebook, controle parental, que esse é o nome que é dado em português, né? Controle dos pais, o controle parental de Windows, de Android, de Linux, enfim, de iPhone. Então, esses conteúdos eles estão bem difundidos no próprio buscador ali, que é o Google. Ele com certeza vai ter sempre bons conteúdos para que os pais possam acessar. Eu mesmo, quando preciso, utilizo sempre o Google e a única questão é que acaba filtrando, que às vezes vem muita besteira, vem porcaria, mas sempre tem conteúdo bom, por isso que é bom às vezes gastar uma horinha ali, gastar um tempinho investindo nessas pesquisas, nessas leituras. Tem pessoas falando no YouTube também a respeito, ensinando pais, contando situações, lives dessa como o Viver Bem está fazendo. Então sempre tem conteúdos legais que os pais podem encontrar, porque esse é um problema bem comum, né? E que ainda veio muito mais à tona depois da pandemia, depois aí do lockdown que nós vivemos